Olá, glória a Deus. Mais um estudo abençoado, um tema bacana. Já falei sobre isso, mas é como Paulo dizia, né? Quanto mais Paulo reforçava os irmãos com as mesmas coisas, mais edificava-os, né? Na fé, na confiança, que era um alimento, é o alimento da alma, o alimento do nosso espírito, e tem que ter pasto, tem que ter alimento. Então, louvado seja Deus. E o tema hoje é: por que nós afirmamos que Jesus veio naquela geração, né? Que Jesus veio para esta geração que você está vendo aí. Quando ele disse: eu lhes asseguro, não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Então, nós afirmamos da teologia bíblica, eu defendo a teologia bíblica, certo? O sistema religioso diz que de que Jesus, que a geração, né, que vai ver as últimas coisas pode ser a nossa, ou uma outra geração, ou quem sabe mais uma, ou quem sabe a outra, e nunca chega, certo? Mas eu já falei aqui, eu tenho um estudo sobre isso, você vai lá e dá uma buscadazinha, uma pesquisa que você vai encontrar, fala a geração que viu os sinais. A geração que passou pela grande tribulação foi a geração dos discípulos, né? Aquela geração. Porque o termo usado no grego para geração é geneá. E geneá é geração de contemporâneo. É a geração da mesma época. Geração de pessoas que vivenciaram, que viveram, ou que vivem a mesma época. Ok? Esta geração aí. E Jesus disse que não passará esta geração. Mas também eu peço a você que me ajude primeiro em oração, me coloque em tuas orações. Agora, dá um like aí, compartilha, né? E se inscreva no canal. Se inscreva aí no canal e tem estudos abençoados, pesquisa aí, você vai, tenho certeza que vai mudar o teu pensamento, né? Nós estamos aqui lutando contra um império religioso que disse que Jesus ainda virá num tempo incerto que ninguém sabe, né? Quando Jesus disse assim, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, né? Unicamente o Pai. Então, Jesus estava falando ainda num corpo presente, ele estava vivo, ele estava presente no corpo, ele ainda estava naquele corpo físico. Mas a história narra que ele veio em 70, ok? Então hoje nós podemos dizer, Jesus veio em 70. Antes de 70 ninguém sabia o dia e hora, mas ele deixou os sinais. Inclusive ele deixou esse sinal aí, ó. Um dos maiores sinais é esse sinal aí. Ele diz, eu lhes asseguro que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então este é o grande sinal de que Jesus voltou em 70. Esta geração viu. Então, por que nós afirmamos que Jesus veio naquela geração? Ok? Por quê? Porque existem outros detalhes, lembra? Existem detalhes na Bíblia de que nos dá esse entendimento, nos dá esta razão, esta certeza, esta convicção de que Jesus veio. Certo? Então, se você for analisar também, é o que diz também aqui, Marcos capítulo 13, Marcos também narra, Marcos escreve, perdão, Marcos 13, versículo 30. Marcos também diz isso. Em Marcos 13 e o versículo 30, ele diz, olha o que diz, Marcos 13, 30. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esta geração, né? Então, Marcos, ele também escreveu os mesmos termos que Mateus. Então, não pode haver um erro na escrita, né?
Marcos está aqui afirmando o que Mateus disse, que o que Jesus falou para para a geração deles, a nossa não, e nenhuma futura. Lembre-se que o grego é quem diz. Né? Aí não foi escrito no português, o original não é português, não é chinês, não é francês, é grego koiné, o grego daquela época. Então, não passará esta geração para Geneá. Geneá é geração de contemporâneos. Também, Lucas escreve a mesma coisa. Vamos ver Lucas, vamos confirmar aqui. Lucas capítulo de número 21. Lucas 21 e o versículo 31, 32. Olha só, Lucas 21, 31, 32. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lembra daquele estudo do Apocalipse, passado, presente ou futuro? Próximo aqui não é 2000 anos, próximo é daqui a pouco, próximo é já estava às portas. O reino de Deus já estava às portas para se manifestar ali. Jesus estava voltando para fazer juízo contra Jerusalém, contra Israel, contra os judeus e, vamos dizer assim, fundar, certo? E estabelecer, o termo usado, a palavra melhor usada é essa, estabelecer o seu reino, ok? Começando ali por Jerusalém, o reino espiritual. Então, assim também, quando vires estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Olha que Jesus está falando para os discípulos. Assim também, quando virem aquela geração ver, né, estas coisas, os sinais, todos os sinais que ele falou, saibam que o reino de Deus está próximo. Agora o versículo 32, ele diz: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então a segurança que nós temos de dizer de que a geração foi aquela do período de Cristo, certo? Dos 40 anos que faltava, Jesus morreu no ano 30, 33 mais ou menos, e por volta do ano 70, na era de Cristo, na primeira era cristã, do primeiro século da era cristã, né, Jesus voltou para fazer juízo sobre Israel. Então, ali sim, aquela geração passou pela grande tribulação, ok? Então, por que nós asseguramos certo? Mudei o pensamento? Por que as escrituras, certo? Ela mudou o meu pensamento. Ela me faz pensar desta forma. Por que esta geração, eu não creio numa geração futura? Por causa do grego. Porque geração, como já falei, Geneá, geração de contemporâneo, não é uma geração inexistente, né? Que o sistema religioso lançou para o futuro também uma geração que vai ver estas coisas. Não, é esta geração. Esta é uma afirmativa que Jesus está dizendo. Não passará esta geração. Então, por que nós afirmamos que Jesus veio naquela geração? Porque houve, né, o juízo naquela geração. Porque a grande tribulação foi para aquela geração. Porque o Apocalipse foi para aquela geração. Primeiro, eu queria que você também pudesse resolver algumas coisas, né? Porque a teologia religiosa, evangélica, né, ela criou algumas basezinhas, né, na areia, né? E agora ela está afundando, né? A escatologia religiosa, certo? Fundou suas bases, tem seus fundamentos na areia movediça. Então agora está afundando. Por quê? Porque ela não consegue resolver, certo, algumas problemáticas que ela mesma criou. Ela mesma criou. Então eu gostaria, eu pediria, se alguém pudesse resolver isso,
né, algum teólogo, né, sem forçar os textos, sem acrescentar, sem o achismo, ok? Então vamos usar a Bíblia. A Bíblia responde a Bíblia. Eu quero que você use a Bíblia. Primeiro isso aqui, esta geração está fechado. Então não podemos inventar uma geração. Não podemos lançar uma geração ou criar uma geração para o futuro. A geração foi aquela, daquele aion, daquela era. Ok? Muito bem. Então eu gostaria que a teologia evangélica, né, o sistema religioso, ele me ajudasse a desmontar este quebra-cabeça. Por exemplo, Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 23. Mateus, capítulo 10, versículo 23. Olha só. E eu peço, né, aos religiosos, aos evangélicos, que me ajudem, né, nesse mistério, neste quebra-cabeça, que eu não consigo entender, certo? Um futuro mediante esses versículos. O Apocalipse futuro mediante esses versículos que eu vou lançar. Uma grande tribulação no futuro, aonde nós temos aqui o passado. E isto aconteceu. Por exemplo, quando forem perseguidos, Jesus estava falando aos discípulos na evangelização, quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, eu peço a você, né, pastor, estudante da Bíblia, né, os teólogos, que sejam honestos com as suas colocações, com seus estudos, ok? Desvenda isso aqui. Me tira esse quebra-cabeça aqui. Vamos montar este quebra-cabeça. Vamos ler. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Ou seja, olha o tempo. Jesus mandou eles irem evangelizar, né? Lá entregar as boas notícias, boas novas, o evangelho do reino. E eles foram. E antes deles partirem, Jesus disse: olha, vocês não vão percorrer todas as cidades de Israel e eu estarei de volta. É a volta dele. Né? Se você diz que é a segunda volta, a terceira volta, para mim não faz diferença. Para mim ele já veio em 70 fazer juízo. Ele veio em juízo em 70. Então, veio o Filho do Homem. Então, venha o Filho do Homem. Então, os discípulos não iriam terminar o seu percurso nas cidades de Israel e Jesus voltaria. É o primeiro mistério que eu quero que vocês me ajudem aí, certo? Nessa minha caminhada de conhecimento, ok? Então, quero que vocês... Esse é o primeiro mistério. Por isso, nós afirmamos que Jesus veio naquela geração. Por quê? Porque ele disse aos discípulos que viria antes dele terminarem a sua tarefa. A tarefa dele é percorrer as cidades. Ele disse: vocês não vão terminar de percorrer as cidades e me verão, e eu estarei de volta, e eu voltarei. Está escrito ou não está? É assim ou não é? Eu estou inventando? Não. Então, ok. Vamos para outro. Vamos aqui. Vamos para agora para ainda Mateus, ok? Mateus, só que agora 16, Mateus 16, 27, 28, Mateus 16, 27, 28, que diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tiver feito, ok? Olha só. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Já é a segunda vinda dele, né? Segundo o sistema religioso, diz que ele virá a segunda vez.
pois o Filho do Homem virá. Ele já foi, ele iria. Ele está dizendo que foi, que ia para o Pai. E ele disse que vinha na glória de seu Pai, com seus anjos. E então recompensará cada um segundo o que tiver feito. Agora olhe o 28. Garanto-lhes que dos que aqui se acham, acho que não precisa de uma interpretação, né? O texto é claro, o texto está bem transparente, está bem nítido, né? O texto está bem claro, ok? Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Nós afirmamos que Jesus veio naquela geração. Por isto, porque ele disse, dos que garanto-lhes. Será que Jesus estava perturbado? Será que Jesus estava mentindo? Será que Jesus prometeu uma coisa que ele não poderia cumprir? Ou os discípulos escreveram errado? Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, não passarão pela morte, antes de verem o Filho do Homem vindo. Não morrerão. Dos que estavam ouvindo Jesus ali, vocês que estão me ouvindo, alguns, todos não, alguns não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Está claro ou não está claro? Nós afirmamos que Jesus veio naquela geração. Está mais claro do que isso? Você quer dizer que o Apocalipse é no ano 3500? Você quer me convencer de que Jesus virá aonde ele disse? Você quer me dizer que Jesus vai virar quando? Olha o texto. Abra, escute, entenda. Pense com a mente de Cristo. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, aqui, não é no futuro, dos que aqui, hoje, que estão me ouvindo e me vendo, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, não vão morrer antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Em seu reino. Quero ver quem é o teólogo, né, que vai desvendar este mistério aí. Certo? Vamos ver o que, é que vocês vão arrumar. Né? A teologia religiosa evangélica já foi no seu máximo. Agora ela está desmoronando a sua teologia, né? O seu sustentáculo já está estremecendo, apodrecendo e caindo, certo? Então, eu afirmo que Jesus veio naquela geração. Olha o texto aí. Se você sabe ler pelo menos um pouquinho, você está entendendo, você está vendo coisas que você diz, mas rapaz, eu lia tanto e nunca prestei atenção nisso. Vamos ler de novo, para você prestar atenção? Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, Jesus está falando para os discípulos, alguns dos que aqui se acham não experimentarão, não passarão pela morte, alguns, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. É Bíblia. São as Escrituras, ok? Mas para não ficar só nessa aí, vamos para Mateus 16. Vamos agora Mateus. Vamos para Lucas 9. Vamos aqui para Lucas, capítulo 9, e o versículo 26. Lucas 9, 26. Olha o que é que diz Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier em sua glória, na glória de seu Pai, dos seus santos anjos. Isto aqui, na teologia evangélica, não é a segunda vinda de Jesus? É ou não é? É. Concorda? Concorda ou não concorda? Concorda. Muito bem. Vamos ler de novo. É isso que você afirma, a segunda vinda. Ou seja, no futuro. No futuro, ok? Muito bem. Agora vamos ler de novo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Olha o 27. Garanto-lhes que aqui se acham, garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E agora? Como é que se sai dessa? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Jesus vem. Mas ele disse: garanto-lhes que alguns que aqui se acham, alguns que estavam ouvindo ele quando ele estava falando ali, vivo no corpo de carne, garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. A pergunta que eu faço a você: esses homens que Jesus garantiu que eles não iriam morrer até verem o Filho de Deus, o Filho do Homem vindo na glória do Pai, eles estão vivos? Por quê, pastor? Porque se Jesus não veio, eles têm que estar vivos. Não tem outra lógica. Não tem outro entendimento. Não tem outro argumento. Eles têm que estarem vivos. Sim ou não? Sim. Porque se Jesus não veio para a teologia evangélica, se Jesus não veio para o sistema religioso, esses homens estão vivos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Sim ou não? Alguns deles estão vivos. Eles têm mais de 2.000, muito mais, porque na época eles tinham 30, 40 anos. Com mais 2.000, né? 2.020 e poucos anos, ele deve ter uns 2.050 anos, mais ou menos. Olha aí o milagre. Jesus também faz milagre de vida. Correto? Eu afirmo que Jesus veio para aquela geração. Jesus veio para aquela geração. Então, garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, leia, entenda, experimentarão a morte. Eles, uns poucos deles, não morreriam sem que antes pudessem ver Jesus voltar no reino de seu Pai. Oh, glória! Eita, Jesus, olha aí, olha a verdade aparecendo, tem mais, mas tem mais. Porque Jesus veio naquela geração? Lucas 9, agora vamos para Mateus 26, Lucas 9, vamos aqui para Mateus 26 e o versículo 62 e 65. Mateus 26. Vamos ver. O que é que diz Mateus 26, versículo 62? Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? 63. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. 64. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, eu digo. Agora Jesus está falando. Jesus aqui não estava embriagado e nem estava dopado. Ele disse: mas eu digo a todos vós, chegará o dia
em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava falando para quem? Mas eu digo a todos vós, eu digo a vocês, ao sumo sacerdote e àqueles que estavam ouvindo ali. Chegará o dia, porque Jesus veio naquela geração, porque ele prometeu ao sumo sacerdote, ele disse na cara do sumo sacerdote e a todos que estavam ouvindo, que chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens, vindo sobre as nuvens. 65. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Blasfêmia. Olha aqui. Então, por que ele disse que Jesus blasfemou? Certo? Porque se Jesus considerou-se ali como Deus, como o próprio Deus que iria fazer, ele entendeu a linguagem. Aqui, quando vindo no reino de seu Pai sobre as nuvens, era uma linguagem judaica. Uma linguagem judaica. É bom você aprender isso, ok? Por que essa linguagem judaica? Porque o sumo sacerdote entendeu. Como sumo sacerdote, conhecedor do Torá, conhecedor da lei, ele sabia que só quem poderia usar essa linguagem era o próprio Deus para fazer juízo para qualquer nação. Então, ele entendeu que Jesus, certo, estava ali tomando a autoridade do Pai, de Deus, e vindo para fazer juízo. E isto aconteceu e não estava longe, em 70, quando o templo caiu. E o sumo sacerdote blasfemou, é blasfêmia. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vocês, ali presente, não para nós. Jesus não estava falando para mim, Jesus não está falando para você, Jesus não está falando para uma geração de 5.000 anos. Jesus estava falando para o sumo sacerdote e todos aqueles que estavam ali presentes, certo? Os religiosos da época, daquela geração, Geneá, daquela geração de contemporâneos. Jesus estava falando para os seus contemporâneos. Mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, blasfemou, porque só quem pode dizer essas palavras, só quem pode fazer juízo é Deus. E a história, Flávio Joséfo diz que em 70 ele veio e fez juízo sobre Israel. Então eu afirmo, Jesus veio naquela geração, no ano 70. A geração que viu Jesus foi aquela geração daquele aion, daquela era, ok? Mas também ainda tem mais ainda uns 3 versículos para a gente aqui. Eu quero que vocês me respondam. Vamos para João capítulo de número 20, certo? Eu quero também que você me desvenda aqui esse mistério, diga aqui esse mistério. João capítulo 20, a partir do versículo 20, João capítulo de número 21, perdão, João capítulo de número 21, João capítulo 21, a partir do versículo de número 20, olha só, vamos lá, os olhos do entendimento, com a mente de Cristo. Vamos trabalhar agora. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Pedro viu que aquele discípulo que reclinava a cabeça, né, na Páscoa, na ceia, estava seguindo eles. Aquele discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se reclinava para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? João perguntava. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a este? E quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me. Ou seja, Jesus tinha falado a Pedro, já tinha confessado, revelado a Pedro, a morte de Pedro. Com que morte
né? Com que morte Pedro iria glorificar a Deus, né? Crucificado, segundo a história também, crucificado com seus braços abertos, né? De cabeça para baixo. E Pedro ali viu aquele João, o discípulo amado, né? Que reclinava a cabeça, né? No peito de Jesus. E ali Jesus passava algumas palavras, alguns contextos, algumas intimidades. Jesus passava para João e João passava para os discípulos. E Pedro disse, poxa, se ele revelou, né, a minha morte, com que morte eu vou glorificar ao Pai, ele também pode revelar de João. E Pedro chega para João e Jesus, e quanto a este? E quanto a João? O que é que tu tem a dizer sobre ele? Qual é a revelação que tu tem para ele? Sobre como é que ele vai glorificar a Deus? Olha o que Jesus responde. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, entenda, ele permaneça vivo, ele permaneça vivo até que eu volte. O que importa? Diga-me você. A pergunta é, João está vivo? Por quê, pastor? Porque Jesus não voltou ainda para o sistema. Se Jesus não voltou, João tem que estar vivo. Não tem argumentozinho, não tem enrolada, não tem mistério, não tem mimimi, nem blá blá blá. João tem que estar vivo. Se Jesus não voltou, João está vivo. Agora, se João morreu, Jesus voltou. Será que João morreu? A história diz que João morreu. Entre o ano 90, 93 e 94, João morreu. Se João morreu, Jesus voltou. Olha o restante do contexto. 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Depois da conversa de Jesus, Pedro e João, Jesus e Pedro, sobre que Jesus disse que João iria ficar vivo até a volta dele. E aí agora apareceu se espalhou esse dito entre os judeus de que aquele discípulo não iria morrer, de que João não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, né? Então, que ele permaneça vivo. Jesus não disse que ele não ia morrer. Ele iria morrer sim, mas ele só iria morrer quando ele visse, quando ele contemplasse, né, a vinda de Cristo em seu reino, a vinda do Filho do Homem em seu reino. Aí sim ele poderia descansar no reino eterno de Cristo Jesus. Ok? Então, se Jesus não veio, sistema religioso, João está vivo. Apresente João para nós. Ok? Apresenta João para nós. Agora, se João morreu, se não encontrar João e provar na história que João morreu, aceita. Jesus já veio. Aceita, sistema. Jesus já veio. Ok? Por quê? Porque João morreu. Jesus não disse que ele não iria morrer, ia ficar eterno, ok? Mas que ele iria contemplar a sua glória e depois ele iria morrer, ok? Agora tem outra aqui. Tem outra, bomba pra gente ver isso aqui. Vamos ver aqui o que é que diz aqui. Mateus 23. Mateus 23. E o versículo 36 para a gente concluir. Mateus 23, 36 diz: eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Eita glória! E agora? Quem disse foi o mestre. Mestre é mestre, sábio. Sábio em essência, por natureza. Eu lhes asseguro que tudo isso sobreveio a esta geração. E tudo que você ouviu e viu
e estudou aqui comigo, você pode dizer, eu antes não diria isso. Eu não tinha esta convicção, eu não tinha esta certeza, eu era embaraçado, né? Eu era igual um baralho assim, traçado, certo? Não tinha essa convicção, eu não fui convencido pelas escrituras, eu fui convencido pela religião, certo? E hoje, né, mediante uns estudos minuciosos, buscando aqui, buscando ali, né, pedindo a graça a Deus, abrindo o entendimento, porque se ele não abrir, você não vai ser liberto, você não vai entender, ele tem que abrir o seu entendimento, e hoje eu cheguei a esta conclusão, de quê? De que Jesus disse, eu lhes asseguro de que tudo isso sobrevirá a esta geração, Guineá, a essa geração de contemporâneos. Esta geração vai ver, e aquela geração viu, como ele disse a João, ele disse a Pedro, ele vai ficar, ele vai morrer, mas ele vai me ver. Antes dele morrer, ele vai ver a minha glória, ele vai me contemplar, eu voltando, ok? Então, desperta, desperta. O sistema nos enganou até hoje. Portanto, compartilha aí, dá um like, ok? Se inscreve no canal, vê aí os estudos, ok? Tem coisa boa, tem coisas, são coisas das escrituras, não tem invenção, não tem achismo, ok? Não tem uma teologia enganosa, certo? Então, Jesus disse, veio para aquela geração, O Apocalipse aconteceu. Já houve a grande tribulação, Pastor, e o que resta? Próximo tema, próximo estudo, que diz assim, arrebatamento ou transformação do corpo? Você me diz, um arrebatamento para cima, né? Ou uma transformação do corpo? Próximo tema. Ok? Conto contigo, conto com você, compartilha, se inscreva no canal, dá um likezinho aí, me ajuda em oração. E o próximo estudo, estaremos aqui, se Deus assim o permitir. Até a próxima.